Ok, seguindo com o nosso projeto aqui escolar em PHP, último vídeo a gente já trabalhou aqui o nosso formulário cadastrar, né? O que a gente precisa fazer agora é cadastrar mesmo. Por enquanto a gente só estava salvando no array, né? Então vamos fazer o seguinte. Então aqui quando a gente faz o validate aqui, né, o validation, aqui a gente redireciona. Então vamos pegar aqui, vamos criar algumas variáveis. Então, como vai ser array, vou deixar assim só ARR. Então vamos criar, vamos pegar os nossos campos. No campo da nossas tabelas tem lá, se eu não me engano, tá nome, não é isto? Com certeza é isto que vai receber o que? Vai ser igual então ao que vem do nosso post, não é isto? Então vamos dizer que o nosso post vai vir o que? Vamos pegar o nosso nome, não é isto? Então, no array o nome vai receber o nosso post, ponto e vírgula, e assim para os demais, tá pessoal? Então, pode ser Ctrl V, 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 V e V. Então, a gente tem o nome, se eu não me engano tá... Eu não lembro se eu coloquei sobrenome. Vamos ver, coloquei sobrenome, e-mail. Então vamos lá, tudo junto aqui. Então ficou sobre, não é isto? Nome. A gente tem o sexo, não é isto? O que temos? Temos aqui a classificação. Então vou dar um contra o C. Então a gente pode colocar por sequência. Então nome, sobrenome, o sexo. E depois a gente pode pedir também. Aqui coloquei password 2. Então é isto mesmo, Ctrl C e Ctrl o V. E aqui a gente tem a data, né, que vai ser date. Desta forma, posso desmanchar aqui. Então o nome vai receber o nome. Agora a gente tem que conferir também se lá no nosso banco de dados está isso também, né? Tem essa. A gente tem que ver isso aí. Depois a gente vê isso aí. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, aqui Ctrl o V, Ctrl C, Ctrl V, C e Ctrl o V. Só que a data aqui não é isso, né? E essa senha aqui, a gente também pode fazer o seguinte, pode passá-la como hash, né? Para ela ficar lá protegida. É melhor assim. Aí vai de cada um, tá? Então vou dizer que password vai receber o que? Underscore desta forma. Hash vai ser o que? Passamos aqui então. Aqui entra parênteses, porque eu quero pegar este arreio. Aqui já vou fechar ele aqui. Então, o password aqui na frente aqui, tá? Vírgula. E digamos aqui que ele vai ser um password default. Então, password. Então, basicamente é isso aí. A data, a gente precisa fazer o seguinte. Então, ele é um campo date, vai ser igual a date, não é isso? Então, podemos colocar date. E aqui, a gente não precisa passar desta forma. Vou fechar aqui e façamos desta forma. Year, que é o ano. Tem o month, que é o mês. Tem o D, que é dia. Depois dá espaço aí e coloca H de hora, né? Ou hours, I de minutos, 2 pontos, S de segundos. Desta forma aí, obtendo aí os nossos campos, vamos fazer o seguinte, vamos pedir então ao nosso usuário que ele faça o insert, não é isso? Por enquanto a gente vai inserir, não é isso? Cadastrar. Então
passamos aqui o que? Insert, não é isto? Aqui passamos o nosso array, não é isto? Ctrl C, Ctrl V. E antes de inserir aqui, testar, vamos no nosso localhost. Vamos aqui phpMyAdmin. Vamos verificar se temos todos esses campos lá conforme a gente passou ali. Porque se tiver algum erro, né? O ID, o nome, sobrenome, temos a data, o usuário ID, sexo, escola e nível. Mas a gente não tem a senha aqui, né? O password que a gente colocou lá também. Claro que a gente tem que cadastrar um password, né? Então vamos fazer isso aí. Vamos aqui então, deixa aqui. Structure, que é a estrutura, vamos aqui então adicionar ele. Então pode ser que depois do nível, pode ser. Então vamos pôr uma aí. E este aqui vai ser, pode ser password, tá pessoal? Ou sem, mas como já tá password lá que a gente colocou, vamos deixar. Bom, aqui podemos colocar vacha e aqui a gente pode colocar bastante caracteres. Por exemplo, pode deixar o padrão mais usado, 255, porque ele vai ser uma senha hash, né? Então a gente não vai saber, ele gera aquele monte de caracteres, né? Então fica bem longo aí, tá? Então salva aí e agora a gente já tem a nossa coluna. Bom, creio que é isso tudo, né? Então vamos dar um refresh aqui e vamos tentar. Digite seu nome. Eu vou colocar, por exemplo, curso, né? Curso 1. Digite e-mail. curso@gmail.com. Masculino. Vamos colocar estudante. Digite uma senha. Tem que ter mais do que 8 caracteres, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar curso mesmo, vamos colocar curso de novo. Curso, Ctrl C, vamos conferir e vou cadastrar. Tirar isto, então, e foi bom que deu a mensagem que a gente já está conferindo. Então, curso, desta forma, sexo masculino, estudante. Vamos verificar agora. Cadastrar. Deu um erro. Está dizendo que aqui lá no nosso database.php na linha 18. Está dizendo aqui que não tem a coluna classificação no banco de dados. Vamos verificar. Aqui a gente colocou nível e colocamos diferente. A gente colocou aqui classificação, né? Isso aqui, classificação. Só que isso aqui também está vindo do nosso post. A gente colocou aqui classificação, né? Eu vou pegar aqui classificação. Vamos para o banco de dados. Então eu vou verificar. Ele disse na 18, a gente já conferiu. Vamos ver aqui. Então a gente não tinha, né? Então vou aqui na estrutura. Vamos verificar no nível. Vou vir aqui e vou change, que é para mudar. Colocar classificação. Vamos salvar. Aqui, vamos dar um refresh. Tá dando o mesmo erro. A coluna date. Com certeza a gente colocou data. Isso acontece, tá pessoal? Data lá. Então, é bom que dá esses erros aí. Aqui é data, né? Que a gente colocou. Tá bom aí. Vamos verificar. Vou retornar, refresh, continua. Aí, agora sim ele fez o cadastro. Com certeza, vamos vir aqui e vai estar lá. Agora sim, agora ele pôs curso, o horário, ó, masculino, estudante, a classificação e o password aqui. Que está no hash aqui para a gente. Por isso que a gente colocou o campo bem longo, porque ele cria ali, né, os caracteres bem longos ali. Então, perfeito aí, já estamos cadastrando nossos usuários, né? Isto, muito prático. Aqui no V aqui também, o e-mail, ele foi sem o e-mail, aqui a gente conferiu. A gente não tem o e-mail também. Estamos esquecendo de muita coisa.
Depois do sobrenome aqui, vamos colocar o e-mail que a gente esqueceu também. Então então é coisas que a gente... Isso acontece, tá, pessoal? Então, e-mail vai receber o e-mail, não é isso? Vamos aqui. Então, a gente conferiu na estrutura. A gente não tem mesmo o e-mail, né? ID, nome, ID, nome, pam, pam, pam. Vamos aqui. No terceiro, vem aqui. Então, after. Escolhe aqui, depois do sobrenome, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar contra o V, que é o e-mail, ele vai ser um VATCHA, e vamos colocar o que? 100 caracteres, salvar. Observe aqui, entrou o e-mail depois do sobrenome, ok. Vamos tentar cadastrar novamente. Ele não deu erro porque a gente não tinha nem a coluna e nem aqui também. Então ele passou direto. Outra coisa também, antes que eu me esqueça, a gente está colocando aqui para fazer a pesquisa, né? Então, aqui, vamos colocar index para ele também, ok? Ele vai criar a chavinha ali, isto mesmo, então, password, por enquanto não precisa, então, vamos verificar aqui, vamos cadastrar, então, vamos tentar novamente. Então, vamos lá, eu vou colocar o mesmo, então vai ser curso, Ctrl C, Ctrl V, cadastrar. Ok, verificando, vou dar um refresh. Vamos aqui e agora tá aí, perfeito. Então, tá aqui o nosso cadastro 6. Então, nome curso, sobrenome curso, e-mail, a hora, masculino, estudante e a senha. Então tá perfeito. Agora sim tá completo. Outra coisa que a gente precisa pôr em mente é o seguinte, que aqui a gente tem um password aqui fazendo o hash e a gente não fez a verificação de e-mail, né? Ele observou lá que a gente está cadastrando com o mesmo e-mail, certo? E também sem a verificação. O que a gente pode fazer é o seguinte, usuário, o que acontece? Temos as nossas verificações aqui, né? Mas a gente pode fazer a gente pode criar uma função responsável só para aqueles detalhes ali. Então aqui no meu module, vamos fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um protected, pode ser protected desta forma, né? Protected, vamos pedir aqui, vamos criar, então antes, por exemplo, inserir ou insert. Então, o que eu quero rodar aqui é simplesmente passar aqui como um array. Então, a gente pode trabalhar eles lá. Só que tem que pôr igual desta forma. Vamos fazer uma coisa que eu estou pensando de fazer desta forma. Então a gente precisa de criar o ID do usuário, né? Então vamos lá, só falar não adianta, então vamos fazer assim, fazer, por exemplo, underscore user ou usuário underscore ID. Também a gente precisa de pegar o da escola, né? Então vamos fazer assim, fazer escola ID. Então podemos deixar dessa forma, fazer underscore escola underscore ID. A gente precisa também do password, vamos fazer do hash do password. Então pode colocar aqui desta forma, vamos pôr só assim, hash password, isso daí, bacana, ponto e vírgula. Então basicamente, antes da gente rodar
toda essa função aqui, ele vai vir aqui e vai fazer o que? Ele vai criar, né? Então a gente pode fazer desta forma, contra o C. Eu vou copiar aqui, contra o C. No caso, não aqui, e sim aqui no nosso module, onde a gente tem a nossa função, né? A gente tem nossas funções. Então, observe, inserir, insert, o update, né? Deletar e tudo mais. Então, quando a gente chamar aquela função aqui, então chama função, a gente quer apontar aqui é onde a gente criou, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos aqui no module. Então, quando ele for carregar os nossos dados, a nossa data, então, this a gente pode fazer desta forma. A gente pode fazer aqui a verificação. Então, eu vou precisar disso aqui, ó. Se, então, contra o C, vamos aqui. Então, antes de inserir, tudo que eu preciso fazer quando enviar, se, vamos lá, se a propriedade exist for igual, o que a gente colocou? A gente colocou inserir, não é isto? Então, antes de inserir, Ctrl C e Ctrl V. Então, vamos pôr ele aqui. Então, isto significa que está no nosso array. Então, passamos Ctrl V. A maneira mais fácil da gente resolver esta bagaça é criar um for each. A gente tem que fazer esse for each para passar em cada um, né? Então a gente especificou se tiver no array, então this vai apontar, precisamos, isso aqui a gente não precisa na verdade, então vou tirar aqui, simplesmente façamos assim, if, a checagem, né? Então se existe, ou seja, a gente precisa também fazer um for each. Então, for each, o que a gente está passando, então vamos passar aqui como uma função, podemos fazer desta forma, func de function. Então, podemos fazer o seguinte. Observe aqui, deixa eu dar uma passada por cima. Estão fazendo um for each. Então, estou dizendo que o antes de inserir, certo? Que é esta protect aqui, variável que está trazendo o array. Então, eu quero que ela roda como uma função. Agora, a gente precisa também preocupar com as nossas datas, que a gente está inserindo uma data e retornando esta mesma data, que são os dados, né? Então, a gente está inserindo dados e retornando os mesmos dados. Então, temos que ter muito cuidado aqui. Então, tem que pegar esta data com o resultado dela. Então, Ctrl V. E dizer que ela vai ser igual, porque se eu não fazer isso aqui, ela perde estes dados. E não é o que a gente quer, né? Então, passamos ela para nossa função, não é isso que a gente está pedindo, ó. Roda como uma função. Então, eu tenho que chamar ela aqui, contra o C, Ctrl V. Agora, independente do que seja esta função, como ela é uma string, então ela pode ser o que? Ela pode ser fazer o ID, ou fazer o da escola, ou a senha, o hash da senha. Não importa, independente do que eu peço aqui, eu tenho que trazer os meus dados, senão ele perde. Então, contra o V. Simples assim. Não é tão simples, é simples, mas tem que ter o jogo aí, tem que ter aquele timbre de poder pegar os dados de
cada parte e juntar aqui conforme é preciso montar a nossa lógica, certo? Agora a gente pode fazer para os demais também, já que a gente está fazendo aqui. Então, rodando aqui, ele roda primeiro, faz a verificação, depois ele insere. O que a gente pode fazer aqui também é criar uma outra para coluna. Aqui está antes de inserir. Então, em antes de inserir, verificamos, bom, bom, bom. Podemos fazer também para as colunas. Quais são as colunas? Igual sexo, nome e blá, blá, blá. Então, já que estamos aqui fazendo uma coisa bem mais complexazinha aqui, vamos fazer o seguinte. Então, aqui podemos colocar sim, o que? Colunas, pode ser, né? Então, bacana aí. O que eu quero aqui, podemos pegar, por exemplo, o nome para verificar. Podemos pegar também o sobrenome lá do banco de dados, tá, pessoal? As colunas do nosso banco de dados, que são isto aqui, ó, nome, sobrenome, pode pegar o e-mail, aqui classificação e senha. Então podemos fazer isso aí. Então temos o sobrenome, temos o e-mail, bacana. Pode dar um Ctrl o C, vamos aqui, Ctrl V, V. Então, o e-mail. Então, nome, sobrenome, e-mail. Aqui pode entrar o password, não é isto? Depois do password a gente tem lá o sexo também, pode entrar. E a gente tem a classificação, né? Como que tá aqui? Eu quero pegar igual tá aqui, ó, classificação. Isso aí, beleza. Então, aqui, classificação. Este aqui sai, então, perfeito. Na mesma sequência, podemos fazer aqui. Então, agora vamos fazer o seguinte, Ctrl C também. Eu vou pôr acima, Ctrl o V. E vou dar espaço. Então, agora façamos o que? Se lá nas minhas colunas, né? A gente colocou colunas, não é isto? Vamos verificar. Então, colunas. Então, aqui muda, porque a gente precisa pegar aqui dos dados que está sendo. Então, vamos pôr aqui. Então, aqui vai ser colunas, certo? Passamos um for each nas colunas. Não, porque tem que ser nos dados, né? Então aqui já muda. A gente pode fazer desta forma. Passar aqui, que está nos meus dados, para validar aqui a nossa coluna. Então eu posso passar. Então, Ctrl o C. For each. Então, aqui, Ctrl o V. Na data eu preciso pegar da coluna, então as function, não, as coluna, né? Então vou pôr aqui coluna também, desta forma, só que eu preciso passar aqui, então as aqui, desta forma, e pontamos para onde? Para nossa coluna. Também passamos, então, Ctrl o C e já passamos aqui. E a minha aqui tem que receber $sign. Também eu estou pensando aqui, porque como a gente está atrás daqui, a gente vai ter que fazer também se ela existe no array. Dá um Ctrl C, um Ctrl V. E vamos fazer uma verificação, então, no array. Vou dar espaço aqui. Então, if, se não existe in o que? Underscore array, o que a gente está procurando? A nossa key, não é isso? Então, vamos pegar ela aqui. Vamos pensar e escrever no código, vírgula, this, o que a gente está à procura nas nossas colunas, não é isto? Então, Ctrl o C e Ctrl o V.
eis a questão agora. Vamos fazer o seguinte, vamos com calma para a gente evitar erros. E eu esqueci de abaixar os meus telefones, tá aí bisando. Então, não existindo, a melhor maneira é fazer um inset. Um inset nos dados. Então, passamos aqui data. Precisamos então indicar, opa, não aqui. Precisamos indicar então que acabe com o valor da nossa key, não é isso? Creio que é isso aí. Então, faça uma verificação. Se não existe, então que vamos para cá e verificando antes de inserir, pum aqui. Bom, melhor maneira de verificar se funciona é testando, né? Então, praticamente, é isso aí, pessoal. O que a gente fez aqui? Só dando uma refrescada aqui, a gente criou uma função aqui, ou seja, uma verificação para verificar se essas colunas que eu não quero, remova elas aí. Quais são essas colunas? Lá no nosso banco de dados, já mostrei, né? Então, elas vai simplesmente remover colunas que não tem necessidade. Já aqui faz a verificação, né? Roda as funções antes de inserir. Quais são essas funções? A gente criou aqui, não é isso? Então vai criar isso aí. Do mais, ele vai continuar, bum, 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 e vai inserir. Bom, a gente tem que criar nossas funções também, que eu estou me esquecendo. Deixa eu ir fechando esse trem aqui, vou fechar isso aqui. Aqui eu acho que já tá bom. Vamos criar nossas funções. Então, que função que a gente tem que criar? Essas daqui, né? Então, vou ter elas aqui, Ctrl C. Vamos cá embaixo. Então, depois que a gente sai aqui, vou dar um Ctrl V. Então, vamos criar aqui uma public. Então, public pode ser function. Vamos passar aqui o que? Então, o nome da nossa função. A primeira que eu preciso é esta daqui. Então, Ctrl X e Ctrl V. Bom, perfeito. O que a gente precisa agora é só aqui Ctrl C. Então, a gente já tem 1, 2 e 3. A próxima vai ser Ctrl C, Ctrl V, a próxima Ctrl C, Ctrl V. Então, tira e pronto aqui. Bom, todas as vezes que eu chamar esta função, preciso de um return. Retornamos o que? Return, a gente precisa de retornar dados, né? Então, data. Simplesmente está aí, ponto e vírgula. Então, Ctrl C, Ctrl V, eu quero que retorne os valores desta função e desta daqui. Então, a nossa variável é data de dados. Todas as vezes que eu preciso pegar também, eu tenho que passar, né? Ctrl V, quando eu quero retornar. Neste caso aqui, vamos trabalhar o password para a gente testar. Então, cá no nosso cadastrar, observe que a gente está passando ele aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isto aqui e vou modificar isto aqui. Então, o nosso password vai receber simplesmente o post aqui, então vai ser igual a o post, e este aqui vai sair desta forma, porque a gente está criando a nossa função lá para fazer isso aqui com mais classe, mais profissional, né? Então simplesmente vai receber o que vem do post na posição password, prontinho. Aí se eu retornar aqui agora,
e dizer o seguinte. Então vou dar um Ctrl V. E aqui no lugar do nosso array, a gente está retornando, então vou passar data, que é os dados, né? Então, data no que vai ser isto mesmo, password no array, vai ser igual o hash mesmo. Agora, eu preciso passar o post? Não. Por quê? Porque a gente está nos dados, a gente está passando dados, né? Então, no lugar aqui, entra a nossa variável data password e continua no default e retorna para a gente dados. O cérebro dói porque a gente... Opa, aqui já vi uma coisa errada aqui também, né? No rolar a tela aqui, bati o olho e vi. Então, se a nossa data aqui, password, vai ser maior que 8, então esse igual aqui não tem necessidade, só está aí. Então, bacana, porque se ele for maior que 8, então ele já é igual a maior que 8, então não tem necessidade. Então é coisa que a gente vê, né, pessoal? Para a gente testar isso aí, se está funcionando, a gente tem que vir aqui também e verificar estes dados aqui. Então, na nossa tabela usuário, eu vou limpar tudo aqui. Então, se eu vir aqui em Operation e fazer o seguinte, e fazer um truncate, que é o empty the table, vamos fazer o seguinte. Ok, vamos limpar tudo ela aí. Então, se eu vir aqui, e ela vai estar limpa aqui para a gente poder trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui em cadastrar e vamos verificar então se está trazendo. O que a gente colocou aqui, que a gente vai verificar, é se a nossa função vai trazer lá nosso password hash aqui, como a gente está pedindo. Então, para terminar esse vídeo, nome. Vamos colocar aqui, só curso mesmo. Aqui, curso, ok, masculino, estudante. E vai ser curso 2 vezes, né? Tem que ser mais do que 8. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vamos cadastrar. Foi lá, né? Se eu vim aqui dar um refresh, lá. O password não funcionou. Era para trazer hash, né? Mas não funcionou. Trouxe tudo aí, de menos a nossa função que não funcionou. Bom, vai ficar isso aí para o próximo vídeo, tá, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de projeto, quero aí te convidar você para se inscrever, deixar o seu gostei, erros, dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!